Boa noite, estamos voltando ao vivo novamente para o mundo inteiro. Eu vou fazer essa live hoje, vai ficar boa. Já vou chamar a Márcia Alves, a minha convidada de hoje. Tem alguns assuntos que a gente toca aqui, que a gente chama para falar no Instagram e parece que tem uma energia que não quer deixar acontecer, mas eu vou fazer essa live aqui acontecer agora. Vou dando boa noite aqui para quem já está aqui novamente com nós, para quem está entrando aqui a primeira vez. Nós vamos fazer acontecer essa live aqui. Boa noite, Márcia. Aí, será que... Vamos ver se Tá. aqui funciona melhor. Agora vai funcionar, tenho certeza que vai funcionar. Vai Você sim. está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, e você? Tá maravilha Vou agora vai procurar dar uma certo. posição para a luz. Tá bom, Aqui vai tá meio ajeitando aí. escuro, mas... Não tem problema. O importante é o conteúdo que se tem para passar. Ah, então tá bom. Ó, como a gente está começando de novo, hoje eu convidei a Márcia Alves, mais conhecida como Marcinha. Ela é uma mãe, esposa, tem várias atribuições na igreja que a gente frequenta aqui na nossa comunidade, aqui no nosso bairro. Tem bastante atividades, desenvolve bastante atividades, ajuda bastante gente com os dons que Deus deu para ela. E a gente vai falar hoje sobre espiritualidade e a fé na família. Então a gente já estava falando aqui, né, Márcia, antes, só que a internet não ajudou e eu costumo pensar que tem alguns temas fortes que a gente resolve falar que parece que trava, mas nada vai abalar e a gente vai fazer essa live aqui e vamos conseguir dividir o teu conteúdo com mais gente. Como eu costumo fazer, eu Verdade. vou pedir para quem está aqui para mandar para os seus amigos. Pega o aviãozinho que está ali e manda aí para alguns amigos que você julga que vai gostar desse tema, e para aqueles que estão no teu coração, que você acha que talvez não seja relevante, manda assim mesmo, porque de repente uma frase que a Márcia fale aqui hoje vai ser extremamente útil para alguém. Então pega o aviãozinho ali, já manda para 5 amigos aí e já chama mais gente aqui para nossa live. Márcia, vamos lá. Se apresenta de novo, vamos fazer essa live do zero. Se apresenta de novo, fala quem você é e a gente já começa a conversar. Beleza, então. Bom, eu sou a Márcia, casada com o Abílio. Nós temos 3 filhos. O Matheus, de 22 anos, vai fazer 23 agora no final do ano, formado em psicologia. A Mariana, de 8 anos, e a Helena, de 6 anos. E eu dizia que eu faço parte da comunidade da paróquia Nossa Senhora do Monte Claro desde os meus 12 anos que eu entrei na catequese auxiliando. Aí com 13 anos eu entrei no grupo de jovens e ali eu não saí mais, né? Fiquei, ajudei a coordenar, participei do Ministério de Música. Depois a gente já com uma carência até aqui na nossa comunidade, já havia comunidade, mas a gente não conseguia sair das coordenações que a gente tinha na Monte Claro. Mas quando a gente conseguiu ir e viemos para cá, já recebemos o convite, né, de participar do Ministério de Música, de ajudar no grupo de jovens também. E eu tive um convite do Padre Nico para ser ministra, daí a ministra auxiliar da comunidade, fiz a formação também. E o ano retrasado eu tive convite para coordenar a catequese. Então hoje eu atuo aqui na nossa comunidade como coordenadora da catequese também. Maravilha, Márcia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui o meu Wi-Fi e vou fazer a live. Eu acho que agora é uma travadona, na verdade. Mas a Márcia já volta.
Tá me ouvindo bem, Márcia? Sim, eu tô te ouvindo. Então, Deu uma travada, então, mas. beleza. E você Não, tá me tá, ouvindo? Tá beleza? tá travando um pouquinho ainda. Quando você fala, Tá trava um travando. pouquinho. Mas Tá. vamos lá que vai dar certo. Qualquer coisa eu também desligo o Wi-Fi aqui. Vamos fazer esse teste aí, então. Então, beleza. Agora, aqui para mim, travou a imagem da Márcia. A Maitê tá falando que tá bom. Márcia, vamos fazer assim, ó. Sem o Wi-Fi aí para ver se funciona. Vai funcionar. Eu desliguei o meu, vamos ver. Qualquer Eu coisa, o desliguei pessoal aqui vai também. dando aí o feedback. Beleza. Márcia, qual o significado para você da palavra família? A família eu já dizia, né, que é a base de tudo. A família é o nosso porto seguro. A gente acerte ou erre, né, nas tentativas do dia a dia, a família está sempre lá para te acolher, para te suportar, né? A família é tudo, é a base, é o alicerce. Esse tema aí que eu e a Fábia pensamos para dividir com o pessoal aí sobre a espiritualidade na família, a família ter uma espiritualidade, é porque as pessoas podem olhar e pensar assim, a família é perfeita, mas não é assim, né? A gente sabe que a gente enfrenta várias dificuldades, só que, assim como você falou ali no início, eu acho que na outra live, que é, a gente tem que ter a fé nada mais seria do que acreditar em algo, né? Você tem que se ter algo para você suportar as dificuldades, né? Toda família tem dificuldades. E se assim, no meu pensamento, se você não tiver algo superior que você consiga se apoiar nos momentos de dificuldades, né? Aí fica mais complicado. É, esses tempos aí eu vi você e o Abílio lá na comunidade com as suas duas menininhas, que são as menores, e elas estavam cansadas e sentado no colo do Abílio, enquanto você, acredito eu que você estava cantando nesse dia, ou estava auxiliando em alguma coisa, né? Fala um pouquinho, assim, das coisas que você abre mão para você poder compartilhar os teus dons com as pessoas. A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa, né? Ou seja, se a gente assume um compromisso, às vezes é um lazer, às vezes é um passeio, às vezes é aquele, hoje eu não tô a fim de fazer nada, né? Quero ficar de boa, quero descansar, quero curtir minha casa. Só que a gente sente esse chamado que você, às vezes é naquele dia, é naquela celebração, ou através daquela música, ou uma reunião, você pode tocar o coração de alguém. Às vezes é naquele dia que tem alguém precisando, né, de uma palavra, às vezes até de se sentir acolhido, né? Às vezes a gente não precisa nem falar nada, mas acolher alguém aí você acaba indo, né? Abre mão de ter às vezes uma privacidade, né? Com a própria família ali, para você colocar, porque aqui a gente faz muito isso, sabe? As pessoas que nos conhecem, sabe? A nossa casa tá sempre aberta, a gente diz mesmo a nossa casa, né? Porque é da comunidade. A Maitê que está aí acompanhando sabe, cada dia que ela vem aqui, o pessoal está aí, a gente acolhe um, acolhe outro e vai trabalhando junto, ajudando naquilo que pode, né? As dificuldades das pessoas. Então a gente está sempre aberto. Nem sempre a gente consegue resolver tudo, mas esse de estar aberto para acolher, para ouvir,
ali para tentar ajudar, né? E claro que isso nos priva de outras coisas, mas da comodidade, como eu dizia. Mas é a nossa missão, né? É aquilo que a gente gosta de fazer. É estar à disposição, a serviço mesmo. E eu não digo nem só pela igreja, porque na igreja esse convite, esse sim de ser ministro, a gente sabe, aquele que é ministro sabe, é estar a serviço de uma comunidade. Mas a gente como cristão, né, como irmãos, a gente está à disposição do próximo, do irmão, naquilo que a gente pode fazer. Eu queria A saber de Maite, você, a Maite colocou às ali, vezes às vezes a comunidade te vê mais que eu. É. o comentário dela é uma dica para você. Às vezes você está mais disponível para a comunidade que para a família, né? Da família. A minha mãe cobre muito isso, apesar que ela também tá bem engajada comigo na igreja, né? Mas às vezes ela cobra. A Márcia não tem tempo, né? Não tem tempo para um almoço, não tem tempo para tomar um chimarrão, porque você está sempre ali relacionado. Agora com essa pandemia, e eu digo que isso é uma certa forma, para aquele que sabe olhar com os bons olhos, foi um tempo para respirar, sabe? Respirar, acalmar os compromissos, voltar a olhar para a família, para aquilo que está mesmo ao seu redor, valorizar esse tempo que às vezes a gente não tinha, né? De sair ou de sentar, que nem eu falei, tomar um chimarrão ali com mãe, com pai, com vó, com quem ainda tem, né? Brincar mais com as crianças, apesar das inúmeras tarefas, mas ter esse tempo também, saber aproveitar esse momento para fazer dele um tempo de qualidade também. Exatamente. E a Fábio fez uma pergunta ali, ó. Márcia, hoje é muito difícil lidar com a juventude. Como podemos ajudar os jovens da nossa família a procurar participar da igreja? É difícil, assim, porque hoje em dia, o mundo aí fora tem coisas muito mais atraentes do que, né, a igreja tradicional. Nós conversávamos ainda ontem com o nosso pároco aqui, que fez uma visita para a gente, até para conhecer um pouco seus paroquianos, porque ele veio recente, e a gente dizia de como era diferente, assim, no nosso tempo, o grupo de jovens. Só que a gente proporcionava encontros diferentes, sabe, Eudes? A gente tinha muitos retiros e o Abílio lembrava que nós fazíamos balada, coisas que atraíam os jovens, que hoje a gente não vê muito. Teve tentativas, mas assim, a gente tem que acompanhar essa tecnologia, sabe? Tanto é uma das coisas que o Abílio briga muito ali para a gente ter. Acompanhar a tecnologia. Não adianta a gente não ter um som de qualidade na igreja, um salão atrativo para esses jovens, porque daí lá fora tem. Lá fora eles encontram nas baladas, né? Até mesmo assim, nós fazíamos nesse tempo a balada que nós chamávamos de Uctions Dance, era uma balada santa, a maior aqui do sul do Brasil. E ela, a gente tentava, assim, imitar lá fora o que tinha que gostar. É uma bebida. Claro, nós não tínhamos álcool, mas essa bebida era especial. Tinha, né, saía fumaça, era colorida. A gente ia atrás daquilo que atraísse, porque primeiro era o olhar, né? Eles olhavam, nossa, era luz, era som, era banda, era... Então, a gente também tem que acompanhar lá fora. Não adianta a gente querer competir com esse mundo, né, essa tecnologia, se a gente também não tiver, né, um material na mão, um suporte. Então, eu acho assim que hoje em dia é preciso investir mais, sabe? Investir numa formação de qualidade, em coisas que vão atrair, que vão cativar esse jovem. Não adianta a gente querer fazer aquilo que fazíamos antes que não funciona. Tem que ser melhor do que o que era antigamente. Eu vejo em relação aos jovens que muita coisa assim a gente andou para trás. Em vez de ir para frente, a gente andou para trás. E daí outras coisas conquistaram esses jovens, mais do que a igreja, infelizmente. E então, já pegando esse gancho, você que tem duas pequenas aí, eu também tenho um, que dica você daria para a gente colocar eles no caminho, assim, bem simples?
que dica você daria para fazer com que meu filho, o filho de quem está escutando, se aproxime mais de Deus, e uma oração, uma coisa que você, uma experiência tua que você já tem um que está com 20 e poucos anos e tem os pequenos. Uma experiência tua que seja agradável para eles, que são pequenos. Bom, antes de mais nada, eu sempre falo assim que é o exemplo mesmo. Não adianta, por exemplo, eu falar de caridade dentro de casa, eu não fazer a caridade, né? Não adianta eu querer falar, que tem que, né, espalhar amor, perdoar, e dentro de casa eu não saber fazer isso. Até o padre... o Shankar, esqueci o nome dele agora, mas ele diz assim, que se a gente falasse para Jesus numa oração, Christian, isso, Padre Christian, se a gente falasse para Jesus numa oração assim, Senhor, eu quero que o Senhor me trate amanhã como eu tratei a minha família hoje. Como será que eu iria ser tratada amanhã por Jesus, né? Então, antes de mais nada, é aquilo que eu faço, mais do que aquilo que eu falo. E com as meninas, por exemplo, a gente comentava ontem com o padre, a Helena, sim, se a gente convida, hoje nós vamos na missa. Ela tá super disposta, mas é assim, porque a Helena gosta de sair, ela gosta de passear. Você pode convidar ela para qualquer lugar. Ela tá sempre animada, ela quer ir junto. A Mari já é muito caseira, igual o Matheus. Poucas pessoas veem o Matheus, uma porque ele estuda muito, né? Ele se formou agora, já está fazendo a pós, então ele está sempre estudando muito. E a Mari também, ela é bem sossegada, ela gosta de ficar em casa. Ela gosta de ficar no conforto da casa, na comodidade, assistindo a televisão, jogando Roblox, né? O que eles estão agora mais em casa, eles estão ali. Se você não souber controlar, é o dia inteiro televisão e celular, tablet. Então, o que eu fiz, assim, percebendo não, né? Eu tenho que catequizar os meus primeiro, antes de catequizar os filhos dos outros. Eu fui atrás, assim, de uma maneira lúdica. Eu comprei uma catequista mesmo que faz até, já quero falar ali, né? Ela é da Divino Espírito Santo, é bem legal, quem quiser acompanhar, depois eu vou deixar ali a dica. Ela faz uns joguinhos, assim, que atrai as crianças, mas tudo evangelizando, sabe? É livrinho, eles desenham daí com aqueles canetão, né, do quadro mágico, então elas ficam assim, elas gostaram. Uma Bíblia diferente, a Mariana, ó, não querer, ela tem um pouco de preguiça de ir até a igreja, às vezes a gente tem que insistir. Mas em casa, até comentei com o padre ontem, falei, nossa, a Mariana tá dando uma lição na gente, que agora é o mês da Bíblia, eu conversei com elas, eu expliquei que tinha que ler todo dia. A gente entra no quarto, ela tá lendo. Ela lê todo dia um trechinho para Helena, né, da Bíblia. Elas gostam de fazer, acompanham no livrinho as parábolas, os joguinhos de imagens, né, de jogo da memória. É tudo evangelizando. Então, os pais têm que buscar uma alternativa. E esses que eu digo para vocês que eu adquiri, assim, não é nada, é tudo bem baratinho, sabe? Que cabe dentro do orçamento da família e é um investimento que vale a pena. Que às vezes a gente vai se desgastando, chega uma hora que você não sabe mais o que fazer, né? Para trazer, para evangelizar. A gente sabe que é difícil educar os filhos no caminho da fé, né? Hoje em dia, ainda mais que a gente está competindo com tantas outras coisas, como eu já dizia, né? Então, quando eu pego elas para assistir, eu também procuro, assim, assistir uns videozinhos. Elas ainda gostam, né? Nessa idade, elas ainda gostam, ainda estou conseguindo fazer isso. Para que não se perca, né? Porque se o pai não insistir um pouquinho ali e de uma maneira lúdica também, a gente acaba perdendo, né? Porque tem tantas outras coisas interessantes, claro que eles vão gostar, né? Então a gente tem que acompanhar também. Os comentários vão passando ali, mas eu vou lendo e vou decorando aqui. Eu não consigo dizer quem que fez, mas eu fixei um ali, né? Do casal disruptivo. Hoje, com a quarentena, vimos o quanto podemos educar nossos filhos muito melhor que na escola. Eu até tenho um comentário, a Fábio comentou ali antes, né? O exemplo, assim como você falou, o exemplo, ele é muito mais forte do que você ficar falando. Vai lá e leia, vai lá e faça uma oração. Então, o espelho, né? Os pequenos, eles se espelham na gente. Assim como está o comentário ali,
a escola, na verdade, ela é um lugar onde deveriam ensinar os filhos da gente só. E a educação, ela faz parte da nossa atribuição em casa, né? E com esse tempo de pandemia, de estar sem aula, de estar em casa, agora, principalmente, os filhos vão se espelhar muito mais no que a gente, pais, fazem do que antes, né? Porque o tempo que estamos com eles é muito maior. Por isso eu te perguntei, assim, da tua experiência, do que você faz, como você aborda, para um exemplo para as pessoas. Uma dica, né? Eu achei interessante o que você falou de você explicar e ler junto, faz com que eles se concentrem mais, né? Eu sei disso que eu estou falando porque o meu é bem teimosinho, bem cabeça dura. E até mesmo a época que tinha catequese presencial, ele não queria ir, ele não queria ir, não queria ir. Quando eu ia buscar ele, ele queria ficar lá. Ele tinha adorado, né? Então, às vezes eles não, a gente tem que tentar ganhar da modernidade, do eletrônico, de todos esses atrativos que tem hoje em dia, né? E o que a gente vê que acontece? Porque eles cansam a gente. Aqui eu tenho a Helena é bem teimosa e ela bate o pé. E aí, às vezes, a gente tá tão que se fala, então tá bom, você deixa, porque aí você quer resolver as tuas coisas, você quer aquele sossego, ou você não quer discutir, brigar e insistir. E é nisso que a gente perde, porque os pais cansam e desistem. E tem que ter essa persistência, né? Tem que ter essa persistência. Mas é claro que o exemplo tá acima de tudo, né? É maravilhoso, porque é bem isso, não adianta você falar, vai lá e faça, mas você não faz. Mas eu não vou dizer assim também, eu disse que não tem aquelas vezes que você dá uns gritos e que você tem que pegar firme, sabe? Aqui em casa tem, porque às vezes é aquilo que você falava no início, a família é perfeita. Não, a gente não é. De vez em quando aqui, né, eles veem a mãe dando uns gritos, né? Hoje mesmo a Helena me cobrou. Falou, e ela fala mesmo. Mas por que você não conversa? Por que você briga comigo? Ela me cobrou, me chamou a atenção. Por que você não conversa? Eu falei, tá certo, né? Daí eu tive que pedir desculpa. Então, existe a hierarquia? Existe. Eu sentei do lado dela e falei que eu não gostei do que ela fez e que ela tem que me respeitar, que eu sou a mãe. Só que eu também tenho que reconhecer, né? Até mesmo pelo tamaninho dela e de como ela vê aquela chamada de atenção, às vezes para a criança que está lá embaixo, né? Porque é menorzinha, para ela é muito maior aquele grito da mãe, aquela chamada de atenção. Então eu também tive que sentar na cama do lado dela, abraçar, pedir desculpa. Então a gente também precisa. E é isso que depois ela já estava assim, beija, me abraça. Então a criança é muito gostoso, porque ela não guarda, né? Diferente do adulto, que já é um pouco mais difícil, talvez o adolescente também. Mas a criança eu digo que é mais fácil, embora elas sejam teimosas, mais birrentas, né? Ela também tem esse lado muito doce, esquece muito fácil aquilo que machucou, aquilo que doeu, né? E logo tá te enchendo de carinho. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura de saber lidar também. Eu não tenho que reclamar, porque mesmo assim, as minhas são completamente diferentes uma da outra. A Mariana é aquela que diz sim, 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 é bem boazinha. A Helena te questiona, a Helena te enfrenta, ela te encara, ela cobra. Só que ela é muito parceira também. Tudo que eu for fazer, ela é a primeira a dizer eu faço, eu ajudo, eu topo, eu quero, né? A Mari daí já faz mais aquele corpo mole. Eu falo, vamos brincar aqui, ler a Bíblia, fazer. Ela já fica com um pouco mais de preguiça, mas vai também, né? A gente tem que saber, não pode deixar se vencer pelo cansaço, né? Nem pela teimosia, nem pela birra. E para isso precisa muita paciência também. Eu gosto de dizer assim que a gente tem que se espelhar em Nossa Senhora, se espelhar em Maria, né? O católico, aquele que acredita, porque ela era aquela que ela intercedia. Ela não só pedia para Jesus, como nas bodas de Canaã. Ela não foi lá e falou, olha, né, acabou o vinho, você precisa. Ela comunicou, acabou o vinho. Ela sabia que o filho ia fazer, então, aquela confiança, né, aquela fé de que o filho ia realizar, com toda aquela docilidade, ela pediu. Então, assim, a gente faz, a gente pede pelas nossas famílias, a gente pede pelos nossos filhos, mas a gente está ali junto, fazendo, intercedendo, né? Agora você falou, e eu sei que eu não sou muito conhecedor, mas agora que você falou dessa passagem bíblica aí, qual foi a resposta de Jesus para a mãe dele?
ele foi fazer. Ele falou assim para ela que ele não estava na hora ainda de realizar aquilo, né? Ele ainda fala, né, mulher, né? Não chegou a minha hora ainda. Por que aquela preocupação dela, né? Ele falou isso, mas ele foi fazer. Ele foi. Então, olha só o exemplo de Jesus, né? Mesmo ele lá, né, na sua idade já tinha até passado da adolescência, da juventude, já era um homem formado. Ele foi obediente. Olha que exemplo, né? Sem querer, acabei caindo nessa passagem e a gente pode citar esse exemplo de Jesus como a obediência, que não tem idade, né? Para você honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, obedecer, não tem idade, né? E ele questionando ela do porquê daquilo, ele virou as costas, foi lá e fez o que a mãezinha tinha pedido. Interessante, né? Você, lá no início, você falou que não tinha, né? Eu lembrei quem fez o comentário que o grupo de jovens colocou ele no caminho certo, é o meu amigo Albert, e eu lembrei de umas histórias que ele contava do grupo de jovem, e é uma forma para os mais jovens, né? Claro que tudo vai voltar, não digo voltar, mas as coisas vão se adaptando, e vocês ali aqui na comunidade também tem um trabalho sensacional com um grupo de jovens. Você saberia me dizer ali o grupo de jovens da nossa comunidade, que é pequenininha, quantos jovens frequentam? Olha, eu diz agora, por último, nós estávamos com 70 jovens. 70 jovens participando no Ministério Jovem do grupo de oração. Que, inclusive, até quero aproveitar para dizer que o grupo de oração está voltando amanhã. O grupo de oração adulto, né? O da criança e os jovens, os adolescentes ainda não, porque é preciso segurar um pouquinho, né? Com essa pandemia, a gente sabe como que eles são, né? Tanto crianças, jovens, eles não vão se controlar, vão chegar, vão abraçar, né? Eles não têm o adulto ainda consegue manter o distanciamento, o cuidado. Então, por isso já dá para ir voltando aos poucos, a gente vai voltando. Os jovens ainda não. Mas foi assim uma pena mesmo ter que parar, né? Porque estava lindo de ver aqueles jovens rezando, adorando. Chegou já a 70 jovens na nossa comunidade participando do grupo de oração. É sensacional, né? Porque esse pequeno o encontro uma vez na semana, onde eles vão lá e ficam, vamos chutar aqui, 2 horas longe de TV, de celular, e eu já vou usar o comentário aqui da Priscila, eles fazem uma conexão com Deus, com algo superior, com uma força que a gente não tem ideia do tamanho, né? A Priscila comentou aqui que ela nunca vai esquecer das noites em que via a avó dela de joelhos rezando. Aí foi onde ela entendeu que a importância de uma conexão com Deus. A avó dela sempre dizia que Jesus era parte da nossa família. E ela precisa ser exemplo, né? Olha que interessante. Então, eu já trouxe o grupo de jovens, porque nosso tema aqui sobre espiritualidade, sobre família, e é uma forma de o jovem se sentir melhor dentro de uma comunidade, tendo um convívio com outros adolescentes, outros jovens, e isso já traz um benefício gigante na vida deles, né? Sim, e mais uma vez a gente falando do exemplo, né? Aquele que tem a oportunidade de ter, eu estou subindo aqui, mas acho que aqui em cima está melhor, está mais claro. O Abílio falou para subir, agora melhorou. Você ter alguém como referência, né? Que nem aqui eu sempre tive, como eu falei, meu pai e minha mãe sempre foram referências para a gente seguir esse caminho. Então a gente nem cogitou, nem pensou em outra coisa, porque a gente tinha eles como exemplo. E falando ali em relação a esses jovens, que eu me lembrei que alguns pais falam, mas eles vão lá, mas será que eles prestam atenção em alguma coisa? Eu acho que eles só querem se encontrar. Mesmo os que vão, porque só querem se encontrar, né? Com certeza eles saem dali diferente, eles conseguem acolher alguma coisa, eles, mesmo no se encontrar com um amigo, né? É melhor que se encontrem ali do que se encontrem num barzinho ou em outro lugar, né? Porque sempre eles, a igreja acolhe eles da maneira que estão, porque tem alguns pais que falam pra gente, a gente sabe de várias situações, sabe? De alguns jovens ali, o que eles estão vivendo
dentro da família ou até mesmo na rua. A gente sabe que são 70 jovens, aqueles que estão ali não são todos de famílias perfeitas e que tá tudo bem, né? Mas é isso que a gente passa para os pais, ó, deixa que vá, né? Deixa que participe. Uma hora vai ser tocado. É como esse seu amigo falou ali. É ali algo mexeu com ele, ele se converteu, ele mudou a vida. Esses jovens também, né? A igreja acolhe a todos da maneira como estão, porque Cristo acolhe a gente assim, né? Eu posso estar lá na frente pregando, cantando, né? Celebrando, mas ninguém sabe como que está dentro da minha casa ou dentro da minha casa aqui, né? O eu dentro da minha casa. Então, eu preciso ir, eu não posso deixar de ir, me sentir assim, mais digna ou menos digna de estar ali naquele momento e de participar. Ô, Marcinha, a Cibele comentou que sente saudade do grupo de jovens que encontrou amigos que cultiva até hoje. Deve ser tua conhecida. E eu já deixei aqui na tela. Pode falar. A Cibele é o grupo de jovens profetas. Tem alguns aí participando, que eu já vi o pessoal dando oi aí. Nós tínhamos um grupo grande, inclusive esses que a gente fazia essa balada que eu falei, a balada, os retiros, foi com um grupo de jovens profetas. Um beijo já para todos os jovens profetas. Que legal, né? Tem uma pergunta aqui na tela. Além de dar o exemplo, você acha que a fé, o perdão e a gratidão podem ser ensinados? Podem ser ensinados e devem ser ensinados, né? E eu volto a bater na tecla, como que ensina? Fazendo, praticando, né? Se eu não adianta eu falar do perdão, mas eu não praticar o perdão dentro da minha casa. Desde um pequeno, voltando no exemplo da Helena, desde um pequeno erro, né? Um pequeno erro. Você saber dizer, tá bom, eu te desculpo, ou você desculpar e você abraçar, até um erro grande, um erro maior, se a família tem, né, é construída com base nessa fé, nessa espiritualidade, né, nesse amor maior, você vai perdoar, você vai ensinar, você vai agradecer mais do que pedir, né? Porque eu sempre digo assim que é agradecendo que você recebe mais as bênçãos, né? Às vezes a gente pensa assim, oração, espiritualidade é se ajoelhar e pedir. Não, é muito mais oferecer, né? Hoje eu vou rezar, eu ofereço a minha família para que Deus cuide, para enfim, né? Mas eu ofereço e nessa oferecer eu agradeço, né? Oferecer e agradecer. E é um gesto de gratidão, gratidão com Deus, gratidão com as pessoas que convivem dentro do mesmo lar, né? Um simples gesto de repente o filho lavou uma louça, varreu a casa, né? As meninas juntaram a bagunça, juntaram o lixo, tudo a gente agradece e é assim que vai cultivando, né? Dentro do filho, esse saber agradecer, né? Esse saber agradecer também. Eu tenho outra pergunta que me mandaram no direct relacionada ao tema. Qual a importância? Você fala o que vem no teu coração. A pergunta é: qual a importância da família para Deus? Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Já começa uma família, né? Deus já quis, né? Deus quis fazer parte de uma família quando enviou o seu filho, né? Para Maria e para José. Então ele podia simplesmente ser Deus sozinho, né? Não Deus trino, mas Deus sozinho, Deus único, sempre. Não, já precisou ser Deus se manifestar em três, né? Os três já formam uma família. E ele quis habitar na terra, fazendo parte de uma família, vindo no seio da Virgem Maria. Ele quis, ele desejou, ele enviou o seu filho para fazer. Então, tamanha importância, né, que Deus quis fazer parte, ele quis estar, ele quis viver no seio da família quando enviou Jesus. Então, a família com certeza tem uma importância muito grande para Deus. Deus desejou a família, né? A família sempre fez parte dos planos de Deus, porque se não fosse assim, não teria necessidade de Cristo, né, habitar na terra e nascer do ventre de uma mulher, né? Ele podia simplesmente descer do céu, né, como Deus,
e habitar no meio da humanidade. Não, ele quis fazer o processo de também, né, ser gerado no ventre de uma mãe, de fazer parte de uma família. Então, meu Deus, né, não precisa nem dizer o quanto é importante a família. Nossa, a tua resposta foi... Me deixou sorrindo aqui, essa resposta que você deu. Márcia, você, com a tua família, vocês têm o costume de rezarem juntos? Então, né? Às vezes, mas você conhece os compromissos do Abílio, né? Então nem sempre os nossos horários batem. Mas eu e as meninas, sim. Eu e as meninas, eu posso dizer que é toda noite a gente reza. O dia que a gente não tem que acertar aqui em casa, ainda mais com essa pandemia, é os nossos horários. A gente não tem muito assim, nós não estamos educados em ter uma rotina de horário para dormir, horário. A gente não consegue, sabe? Porque aí um dia é uma reunião, outro dia é um evento, outro dia é alguma coisa aqui mesmo. Mas não importa, chegou a noite, é hora de dormir, escovou o dente, já está de banho tomado, vamos rezar. Até o meu afilhado, quando vem aqui, porque mora aqui do lado com a minha mãe, né? Ele estava aqui dormindo aqui com a gente esses dias e eu fui abraçada à boa noite e já aproveitei aquele abraço nosso ali, né? Porque faz tempo que a gente quer abraçar tantas pessoas e a gente não pode. Então eu abracei as crianças ali e ali mesmo a gente iniciou uma oração que até quem puxou foi a Mariana. Né? Porque ela sabe que quando eu vou no quarto dar boa noite para elas, a gente puxa a oração. E foi interessante que assim, ela não se importou, não teve vergonha né, do meu afilhado, o Arthur, tá ali. Ela fez aquilo que a gente era acostumada a fazer, que era puxar a oração. Então ela puxou, e para mim aquilo foi muito gratificante, né? De eu ver, mesmo assim, quando eu fui para lá para cuidar dos meus sogros, de estar lá um tempo com eles, né? Para que eles não estivessem sozinhos lá. Tipo, nós saímos da nossa rotina, mas elas não deixavam de rezar, e muitas vezes eu deitava assim cansada com elas. Elas mesmo puxavam, mamãe, vamos rezar. Então, para a gente, isso, né, é muito gratificante. Você vê que você plantou a sementinha ali e que elas fazem. A nossa família, assim, a família do Abílio, eu digo, a gente tem o costume de, uma vez no mês, rezar o terço na casa da família. Então, isso é uma coisa, assim, que a gente não quis perder, né? E eu digo, até elogio eles, que é muito bonito. A gente começou a fazer na nossa, quando a gente descobriu a doença do meu pai, enfim. Mas nós não fomos tão perseverantes quanto a família do Abílio é. Eu digo que é, até hoje. Os tios dele puxaram muito assim, não, tem que ter todo mês, vamos continuar. E quando iniciou essa pandemia e ninguém pôde mais se visitar aí na casa, a gente foi fazendo online, né? Agora até a gente tem que retomar de novo, porque deu uma parada, mas enfim, isso eu acho muito bonito. É mais do que assim, eu digo, uma tradição. É uma necessidade da família, é uma conexão, né? Nós temos que estar conectados. Muito mais agora, que a gente não pode estar se visitando, a maioria dos tios, minha sogra, enfim, são do grupo de risco. Mas uma forma da gente estar se vendo, ver que está tudo bem, se falando, mais do que uma ligação, essa oração, além de conectar a família, nos conecta com Deus, né? É muito bom, é maravilhoso. Eu digo que a oração é um abastecimento. Então a gente não pode deixar. Mesmo nos dias que a gente está cansado, sabe? Que tem aquele dia que você chega tarde e está cansado. Eu digo aqui pela gente. A gente tem uma rotina diferente, sabe? Com alguns eventos e reuniões, você sabe. Agora começa mais ainda a intensificar, assim, a gente não tem muito horário. Mas eu acho bonito isso, de você chegar mesmo cansado. É como comer, é como comer. Mesmo quando você está cansado, você não deixa de comer, né? Porque você precisa alimentar o teu corpo. E a oração, a espiritualidade é o alimento da alma. Eu posso estar cansado, eu posso estar desanimado, mas eu preciso daquilo, né? É o meu alimento. Legal. Eu te fiz essa pergunta porque a gente não é perfeito, com certeza a gente não é perfeito, mas a minha mãe, eu te fiz essa pergunta porque eu lembrei lá da minha infância, que a minha mãe reunia a nossa família ali para rezar, para agradecer, para conectar com Deus, digamos assim. E eu não tenho esse costume, talvez eu tenha que me corrigir, porque se eu tenho essa lembrança lá da minha infância, é uma coisa boa
que ela plantou no meu coração. E aí eu te fiz essa pergunta porque eu acho que a gente tem tanta dificuldade na vida que eu tenho essa lembrança boa da minha infância, que era reunir à noitinha e rezar o terço, fazer oração. Então, fica a dica aí, né, para quem tem filhos pequenos, para mim também, já vou pegar como exemplo, para praticar mais isso, né? É bem isso. E é bonito, assim, eu sei que as minhas filhas vão ter essa lembrança boa de mim, né? Chegando no quarto. Ai, até me emociono, porque é uma coisa que a gente faz e é como eu te falei, mesmo quando eu tô cansada, assim, é elas que vêm e me abraçam e vamos rezar. E assim, eu disse, pode ser assim, aquela oração mais simplesinha, sabe? Às vezes o Abílio pergunta, quando a gente tem a oportunidade de estar sentados juntos na mesa, ele pergunta, quem vai puxar a oração? E elas ficam assim, né? Ah, a mamãe olhando. Não, a gente quer ouvir vocês. E é bonito da gente ver, do jeitinho simples delas, né? De puxar aquela oração, de agradecer pelo alimento. A Mari é muito assim, ela tem, a gente fala que ela é um adulto num corpinho de criança, que ali ela já começa a pedir por quem não tem, pelas necessidades, a gente brinca que ela é uma mini Madre Teresa, sabe? Ela tem esse olhar caridoso mesmo, e é bonito de ver. Nem sempre a gente consegue fazer isso, a gente não consegue fazer todo dia, eu vou confessar para você, sabe? A gente não consegue todos os dias fazer uma refeição, todo mundo junto, sentado na mesa, né? Família perfeita, né? De propaganda. A gente gostaria muito, mas a gente não consegue. É aquilo que eu te falei, cada um tem um ritmo, cada um tem um horário, mas quando a gente tem a oportunidade, é bonito de ver como parte delas mesmo, né? Essa iniciativa, o que eu quero agradecer? Vou agradecer o alimento, né? Vou agradecer pela família, é bonito. Mas esse negócio de à noite a gente dar um beijo, um abraço e fazer uma oração, isso aí eu sei que vai ficar na cabecinha delas, né? E eu fico feliz de saber que é uma coisa que eu passei, é uma coisa que eu consegui passar e a gente cultiva até hoje. É a mesma coisa que, eu não sei nem que tempo que a gente tem aqui, mas é a mesma coisa de que pedir benção, né? É uma pena a gente ver que hoje em dia são poucos, né? E eu digo que é uma culpa até nossa mesmo. Por quê? Porque a gente devia cobrar, né? A gente devia cobrar mais que os nossos filhos dessem benção. Eu peço para elas à noite, quando eu vou fazer a oração, quando elas não lembram de dar, eu já peço a benção delas, vêm com a mãozinha e é bonito. E eu não quero perder isso, sabe? Eu não quero perder isso. E a gente pede, claro, às vezes não mais com as mãozinhas juntas, mas a gente pede benção para minha mãe, a gente pede benção para os tios, para as tias, e às vezes eu até cobro do Abílio, porque eu peço benção para os tios dele, para as tias dele, né? E às vezes eu cobro ele de pedir também, ele pede para os pais também. E é bonito, é uma coisa assim, que a gente aprendeu, né? A gente viu nossos pais fazendo, eles ensinaram, a gente veio de criança fazendo e hoje a gente poder passar. São valores que estão se perdendo, mas eu digo que a culpa é nossa mesmo, né? A gente vai deixando, daí a gente não quer mais cobrar, às vezes a gente vê que aquele adolescente acha aquilo careta, né, de abraçar, de pegar na mão, de pedir benção, mas a gente não pode desistir e deixar. Que bonito se os nossos filhos puderem passar para os nossos netos esses costumes, esses valores que nós tivemos. É como você falou, né, de ver uma avó ajoelhada, rezando tudo aquilo que aprendeu, segurando no terço ali, contando, né, as dezenas, são imagens que ficam gravadas, realmente, a gente tem, e eu também quero que as minhas filhas tenham, eu também quero que os meus netos tenham, né? Exatamente. Márcia, eu também não sei, eu me perdi aqui conversando com você, também não sei o tempo, mas caso caia, que deu 60 minutos, vai cair, se você não estiver muito ocupada, daí eu te chamo de novo para você se despedir, para a gente se despedir decentemente, pode ser? Tranquilo, beleza? Enquanto isso, Pode. enquanto isso, eu vou te fazendo as perguntas. Tem uma pergunta ali que talvez não tenha muito a ver com o tema. Eu tenho até uma teoria, e eu vou fazer, ela já passou, já foi embora, mas eu decorei. Foi perguntado por que Jesus não teve a família dele, não formou a família dele. Eu até tenho uma teoria, e a pessoa perguntou se a Bíblia explica. Não sei se a Bíblia explica, mas eu vou te fazer essa pergunta. Você
no teu entendimento, por que Jesus não formou família aqui na Terra? Olha, vamos pegar como exemplo assim um padre, né? Um padre, por exemplo, ele é aquele pastor que veio para ensinar, para cativar e cuidar das ovelhas, enfim. Então, é um exemplo assim, né? Como se Jesus fosse aquele padre, né? E, na verdade, assim, talvez, né? Talvez é que não fazia parte do plano de Deus, mas vamos supor que se continuasse, quem sabe, né? Lá na frente, mas ele veio para cumprir aquela missão, né, de converter. E ali ele formou o seu grupo, né, o seu grupo de jovens ali, que eram os apóstolos. Ele tinha que passar aquilo que Deus queria passar para a humanidade. Não deu certo, descer do céu e bom, né, agora vocês vão ser assim. Não, ele teve que, o tempo que ele teve aqui foi cativando esse grupo menor, que seria a nossa comunidade, né? Ele cativou essa comunidade, ele ensinou aquilo que precisava ser ensinado, e quando a missão dele se cumpriu, e ele já sabia que ia ser assim, e ele aceitou, né? Ele aceitou esse sacrifício, ele disse sim ao Pai por amor à humanidade. Então, assim, a missão dele era outra, né? Não foi através de uma família. Poderia ter sido, só que através da família foi no outro período, quando ele foi gerado, quando ele nasceu, quando ali Deus pôde demonstrar para nós o valor da família. Mas a ele ir crescendo, eu digo assim, até que Deus quis mostrar para nós o valor de formar comunidade, o valor de ver que a família não é só a minha família, que eu, a Bíblia e criança. A minha família tem que ser a minha comunidade. Eu não posso evangelizar só os meus dentro da minha casa. Eu tenho que evangelizar a minha comunidade. Eu tenho que me abrir à comunidade. E eu vejo assim que também não sou entendida nisso. E é uma boa pergunta, porque eu nunca fui procurar. Nunca tive essa curiosidade de saber isso. Vou procurar agora, a partir de agora. Mas assim, o que eu tenho em mente é que ali era um outro propósito daí, era o propósito de missionário, né? Aquele missionário que a vocação era formar discípulos, formar novos missionários para estarem no lugar dele, né? Daí se aqueles iam formar família ou não, já era outra, né? Outra questão. Eu digo até que não era o propósito ali naquele momento de Jesus formar família, ele já veio do seio de uma família. Ó, eu vou usar aqui a frase da Kátia. Linda explicação. A minha teoria era bem mais simples. Eu ia comparar, assim como você, a teoria que eu tenho na minha cabeça, com um padre. São tantas atribuições e ele tem que estar, pelo menos para nós católicos, o padre ele tem que estar exclusivo para as pessoas da comunidade dele, da paróquia dele, que talvez, se ele tivesse uma família, não teria exclusividade, teria outras atribuições, assim como você falou. A gente que tem família, às vezes o filho adoece, a esposa, eu tô falando, né? A esposa tem um compromisso, o marido tem outro, então talvez essa exclusividade, digamos assim, e você usou missão, usou a palavra missão, e hoje em dia fala-se tanto em propósito de vida, que vem a ser a mesma coisa. Talvez ele não conseguisse cumprir essa missão ou esse propósito tão bem quanto foi feito no plano que era ele não ter a família dele. Verdade, é isso. Eu imagino assim, né? Não vou dizer que a nossa teoria seja a correta, né? De repente alguém aí que esteja acompanhando tem uma teoria melhor, né? Pode explanar para nós também. Mas eu penso dessa forma. Também assim, eu nunca me preocupei muito em pensar, né? Por que será que não foi assim, não foi assado? Por que Jesus não tive essa? Eu procuro sempre ver mais assim, né? Mas o porquê, né? Para quê? Para que ele veio, né? Qual foi, o que ele deixou para nós? O que eu devo seguir? O que eu devo fazer? O que ficou de aprendizado, né? Nunca procurei, assim, questionar os planos de Deus, não, né? Mas sim procurar seguir, né? E você tá certo, porque a gente até brinca, assim, que tentaram liberar, né, e não ter mais o celibato, enfim. Já pensou, né, você fica sabendo de alguma intriga, discussão entre o casal ali, ele é teu padre, ele é teu pastor. É difícil, é complicado, né, vai ouvir a tua confissão, vai querer te dar
que ensinar, mas às vezes ele não consegue praticar, então é uma situação complicada, né? Aí a gente já começa a entrar em outro assunto, polêmico Não, até. mas, não, mas foi maravilhosa a explicação. Márcia, é, qual a atribuição você daria, você que já é mãe de um jovem, jovem, né? E tem as pequenininhas, qual atribuição você daria? Antes de fazer essa pergunta, eu quero pedir aqui para o Abílio, para ele colocar no comentário ali o horário do grupo de oração que volta amanhã aqui na nossa comunidade, o horário ali, só para eu fixar para quem está entrando aí, se lembrar que amanhã tem grupo de oração, está voltando amanhã. Deixa eu ler aqui o comentário. Quantas pessoas que estão solteiras nos dias de hoje, porque nem todos têm a vocação do matrimônio. Muito, muito bem pensado também pelo Abílio, comentado aí pelo Abílio, né? Cada um tem a sua vocação, Deus dá uma vocação, um dom para cada um, ou vários para cada um, mas cada um tem as suas particularidades, né? Sim, é aquilo que a gente dizia, não sei, agora eu não me lembro se foi antes de cortar e iniciar outra live, não lembro agora, mas a gente dizia que é uma pena que muitos, na primeira situação, né, na primeira dificuldade, deixam. É porque às vezes não tem uma referência, né? Não tem uma referência de família, não tem um suporte e não tem uma base, que é a espiritualidade, que é a fé, né? A espiritualidade é aquilo que ensina, né? A gente a ter tudo aquilo que precisa, né? E assim, é uma tarefa diária. Vou dizer, não é uma coisa que, eu vou ali buscar um pouquinho de espiritualidade, eu vou buscar um pouquinho de fé, pronto, cheguei, né, com um saquinho de fé. Não, é aquilo que você cativa no dia a dia, perseverando, insistindo, praticando em família. Começa aqui, né, para daí você ir para uma comunidade e poder ser uma referência, um exemplo, né, um testemunho de vida. Eu digo que, assim, hoje em dia a gente fala tanto, tem tantos termos aí modernos, né? Mas no fim das contas, tudo a mesma coisa. Então eu vou comentar o seguinte, Márcia, tanta gente nas redes sociais, na internet, no digital, tentando buscar equilíbrio. E a fé, a gente está falando de espiritualidade e fé. Cada um tem a sua crença, todas as pessoas têm a sua liberdade para acreditar no que elas querem, mas eu acredito que as pessoas que estão aqui assistindo, ou por curiosidade, ou porque já acreditam em algo que a gente está falando, buscam o seu equilíbrio na fé, em acreditar em algo, em frequentar uma igreja para fortalecer, para se renovar. Então, fala-se muito em busca de equilíbrio, tem tantos métodos de buscar equilíbrio, de hipnose, tem yoga, tem tanta coisa por aí que não veio ao caso agora, mas a fé da gente, e a espiritualidade, e praticar isso, ela traz um equilíbrio para a vida da gente, né? E a pergunta que eu ia te fazer, que você acredita que as pessoas que têm fé, que têm espiritualidade, elas são mais felizes? Eu acredito que sim, né? Porque elas aceitam melhor as coisas, né? As situações. Se a pessoa souber realmente, né, colocar em prática, porque até mesmo usando esse exemplo de pandemia, tem aquele que teve medo e se fechou e teve inúmeras dificuldades porque, né, enxergou, e já teve aquele que teve um olhar diferente. É um tempo que Deus está dando, é uma oportunidade que Deus está dando, que nós precisamos de uma mudança. Então existe, né, os dois lados. Claro que é difícil você chegar e falar isso para uma pessoa que está com uma dificuldade grande ou situação financeira, fome, doença, né? É difícil, assim, não, mas olhe com bons olhos. Só que depende muito de você, de como que você vai encarar isso, né? Se você vai encarar
de cabeça baixa, se lamentando, reclamando, ou você vai buscar esse equilíbrio, essa força, né, que vem do alto, eu digo, porque não vem de baixo, então não adianta andar olhando para baixo, você tem que erguer a cabeça, porque a força vem do alto, e encarar as coisas de uma maneira diferente. Então, aquele que tem uma espiritualidade, que tem uma fé, consegue se sair melhor de uma situação de dificuldade, né? Se ele tem algo que abasteça, né? Que dê essa força, essa coragem, que dê um entusiasmo, até mesmo os amigos, né? Se você tem uma pessoa ali que só lamenta, só reclama, às vezes nem as pessoas querem ficar perto, né? Aquela pessoa pessimista, que tudo é errado, que tudo é ruim, que tudo ela cobra, tudo ela critica, ela só sabe ver o lado negativo, o lado, né, é ruim, o lado escuro. Você tem que buscar a luz, você tem que ir para frente e buscar a luz, e você se abastecendo dessa luz, você consegue iluminar tudo ao teu redor. Quem é que não quer ficar perto de quem está iluminado, né? Exatamente. E nem tudo é maravilhoso para quem tem fé, mas também para quem não tem fé e espiritualidade, nem tudo é tão bom. Dificulta. A gente tem dificuldades, todos nós temos dificuldades, né? E eu acredito muito que a fé da gente e a espiritualidade da gente fortalece para você enfrentar, assim como você falou. E, claro, você se aproxima de pessoas que são positivas, que são pessoas que vão contribuir de alguma forma. Assim como você falou, Marcia, lá no comecinho, que você vai, às vezes, cansada ou que você tinha outro compromisso, mas mesmo assim você vai lá cumprir o teu propósito. De repente, apenas um olhar teu para aquela pessoa que está, às vezes, em uma dificuldade já é o suficiente, né? Para melhorar o dia da pessoa. Verdade. Se sentir acolhido, né? Eu estou vendo algumas pessoas aqui colocando uns comentários bem interessantes. Eu dizia, até quero dizer que eu falava de pedir bênção, e aí as minhas irmãs estão acompanhando aqui. A madrinha do Abílio também está acompanhando, e é uma das pessoas que eu vejo o Abílio pedir bênção. Às vezes eu cobro ele, né, de estar pedindo, mas a madrinha dele, ele tem um carinho enorme por ela, e ele sempre está pedindo benção para ela, que é a tia Salete, né? Eu vi que ela entrou ali, e a minha filhada também colocou ali, oi madrinha, né? Oi, Deus te abençoe. E a minha filhada também sempre está me pedindo a benção, me pede até hoje, a minha filhada, a minha sobrinha Marcela também está acompanhando, já deu oi. Eles também têm esse costume ainda de pedir benção para a gente, já tão maior que a madrinha, maior que a tia, mas tem esse costume. Então, essa espiritualidade é uma coisa que é cativada, né? E é transmitida de geração, né? De geração por geração aquilo que a gente falava. E é muito bom, né? Você disse que a gente consegue enfrentar melhor. Até mesmo assim, uma situação como a gente viveu, a minha família viveu há pouco tempo, e eu sei que muitas famílias e muitos que estão acompanhando uma perda, né? De alguém da família, alguém muito importante, especial, que era a nossa base, a gente acaba perdendo o chão. Mas se você tem ali uma base, uma fé, uma espiritualidade, e você sabe que aquilo foi o melhor que Deus pôde fazer, tanto, né, na vida daquela pessoa, você consegue encarar de uma forma melhor, né? Mesmo que tem dias que você chore mais, tem dias que você está mais desanimado, isso é normal para a gente. Tem dias que você está abatido, que você está triste, mas é por um dia, é por uns minutos, é por uma hora. Daqui a pouco você se levanta e você tem pessoas abençoadas junto com você, que são os que vão te levantar, que vão te colocar para cima, que vão te animar, e você só consegue seguir em frente, né? Porque quando você passa por uma situação assim, você só consegue continuar a tua vida, continuar caminhando, porque você tem essa fé, porque você sabe que tem um Deus que te orienta, que tem uma luz, né, acima da tua cabeça, que não vai te deixar na escuridão, que não vai te deixar tropeçar e cair. Mesmo que caia, você sabe que você tem aonde se segurar e se levantar. E isso é maravilhoso. E a gente só consegue isso através da fé. Através da fé. E mesmo quando você falava assim, né, das inúmeras situações de buscar o equilíbrio, desde que te faça bem, eu acho que tudo é válido, sabe? Se te faz bem, um yoga, se te faz bem,
um mantra, alguma situação, né, que vai te deixar a alma leve, que vai conseguir colocar os pensamentos no lugar, ótimo, né? Mas junto com uma espiritualidade, junto com uma oração, junto com uma fé, fica muito melhor ainda, né? Porque além de você se abastecer disso, você tem uma força interior que te impulsiona a praticar. E isso é melhor ainda, porque eu não tenho uma fé para guardar só para mim, né? Eu não tenho uma fé para praticar só aqui dentro de casa com as minhas filhas. Eu preciso pôr essa fé e praticá-la em comunidade. Dessa forma a gente vai ensinando, né? E um passando para o outro, assim como eu ensino, eu acolho e eu aprendo, né?